E aí pessoal, beleza? Eu sou o professor Felipe e hoje a gente vai ter uma aula sobre o relevo e a geologia terrestre. Então agora nós temos que entender a estrutura da Terra. Para entendermos a estrutura da Terra é necessário que a gente entenda um pouco a origem da Terra. E a origem da Terra a gente deve entender um pouco a ideia do Big Bang. O que foi o Big Bang? O Big Bang, na verdade, é uma teoria que diz que, na verdade, toda a massa do universo esteve concentrada num exato ponto do tamanho de uma bola de gude. Imaginem só, pessoal, toda a massa do universo concentrada num ponto de um tamanho de uma bola de gude. Esse ponto é extremamente denso e aí, consequentemente, ele sofre muitas alterações e pressões, o que acaba gerando a grande explosão que deu origem ao universo, a famosa Big Bang. Então, o que acontece? É importante a gente lembrar o seguinte, então teve o Big Bang, aí depois, sucessivas explosões aconteceram depois do Big Bang, e uma delas gerou a nossa galáxia, que é a Via Láctea, e aí sucessivas explosões geraram o Sistema Solar, e por consequência, esse Sistema Solar que é o nosso, ele foi gerado por um colapso gravitacional que fez com que, consequentemente, formasse o Sol e os planetas a seu redor. É importante lembrar uma coisa, que o Sol é constituído basicamente de hidrogênio e hélio. A partir do momento que o Sol começa a existir fusões nucleares de hidrogênio, a gente tem a formação do hélio, né? Juntou dois hidrogênios, formou o hélio, né? Fundiu esses dois átomos. E aí começam a se fundir diversos átomos constituindo os elementos mais pesados. Esses elementos mais pesados vão acabar ficando dos 4 planetas mais próximos do Sol. Consequentemente, esses planetas, então, são os planetas que vão ter elementos químicos como o ferro, o silício, o magnésio, que são elementos químicos mais pesados. Então, podemos dizer que a composição química da Terra é basicamente constituída de ferro e silício, principalmente o ferro. Então, esta é a composição da Terra. A Terra é praticamente toda formada por ferro. Vamos então entender um pouco sobre o interior da Terra. Então, pessoal, como é que se chegou à conclusão do interior da Terra se o homem só perfurou 11 quilômetros da Terra? Ora, pessoal, a Terra, pense comigo, tem 3.700 e lá vai pedrada de quilômetros, no caso aí de raio. E o homem só perfurou 11 quilômetros. E como é que o homem sabe o que tem no interior da Terra? Ora, isso tudo aí foi por ondas que foram emitidas da superfície. E você sabe que a onda ela se altera de acordo com o tipo de superfície a ser atingida e de acordo com o tipo de elemento químico a ser atingido. Então, a gente chegou a esse quadro aqui, que na verdade vai nos mostrar o seguinte. Então, que a Terra possui uma crosta, que ela possui então um manto que está dividido em superior e inferior, e um núcleo que está dividido em interno e externo. Toda essa possibilidade, pessoal, de classificação, foi tudo através de ondas emitidas. Foi emitida uma onda e aí descobriu que essa onda, quando ela atravessou a crosta, ela alterou o seu padrão. E aí a gente chama até essa linha que divide a crosta do manto, a gente chama ela de descontinuidade de Mohorovic. Aí depois nós temos o quê? A descontinuidade, que é a descontinuidade do núcleo em relação ao manto, que a gente chama de descontinuidade de Gutenberg. Tá ok? Então isso aí foi tudo através de ondas, essa classificação do interior da Terra. Vocês veem como a nossa ciência é maravilhosa. Então agora vamos falar sobre a crosta terrestre. A crosta terrestre, pessoal, que é a camada onde os seres humanos vivem, da Terra, no caso, a gente pode falar muitas coisas dela, mas principalmente a gente tem que ter o seguinte entendimento, que a crosta terrestre é dividida em crosta oceânica e crosta continental. Qual é a diferença entre esses dois tipos de crosta? A crosta continental pode atingir, em termos de espessura, de 30 a 90 quilômetros de espessura. Onde é que a crosta vai ter 90 quilômetros de espessura? Ora, nas partes mais altas da superfície terrestre, ou seja, as grandes montanhas, o Alpes, o Himalaia, os Andes. É nessas áreas em que a crosta pode atingir até 90 quilômetros. Agora,
em áreas de crosta oceânica, a espessura chega a valores de 4 a 6 quilômetros de espessura. Então, é importante você lembrar o seguinte, também, que mesmo sendo mais espessa a crosta continental, não necessariamente ela é mais densa, porque a crosta oceânica, mesmo sendo menos espessa, ela acaba sendo mais densa sim. E acaba sendo, por isso, a parte da crosta terrestre que acaba sofrendo subducção. Mas essa história de subducção a gente vai ver mais adiante quando a gente falar de tectônica de placas. Agora vamos falar sobre o manto, tá ok? O manto, ele é, ao contrário da crosta terrestre, uma superfície que a gente chamaria de viscosa. O crosta terrestre, como a gente pode identificar, né, já que moramos em cima dela, nós podemos identificar que ela é uma camada rígida. Já o manto, ela é uma camada viscosa e que, ao contrário da crosta terrestre, né, a crosta terrestre praticamente é silício e alumínio, os seus compositores, já no manto nós temos a presença do silício e do magnésio como principais elementos de sua composição. Então, são características do manto. Entre o manto e a crosta terrestre, qual é o menos denso? Pessoal, é a crosta terrestre. Imagine se a crosta terrestre fosse mais densa que o manto. Consequentemente, ela afundaria no manto. Então, o manto ele é mais denso do que a crosta terrestre. Agora nós vamos falar sobre o núcleo. O núcleo é uma camada mais interna da Terra, e aí nós temos um núcleo externo que é líquido e o núcleo interno que é rígido. O núcleo ele é principalmente composto de níquel e ferro. O núcleo externo ele chega a ter um pouco de enxofre, e esse enxofre é que acaba permitindo que ele se torne mais líquido. Já o núcleo interno, que é sólido, ele é principalmente liga de ferro e níquel. Tá ok? Então, é a parte mais densa de toda essa estrutura, por isso mesmo está no núcleo. A temperatura nesse local pode atingir 4.000 graus Celsius. Vamos entender então como é que a gente tem a estrutura de continentes que a gente tem hoje em América, África, Ásia. Vamos tentar entender isso aí. Como é que se formou esse quebra-cabeça? Para entender isso, a gente tem que entender a teoria da deriva continental. Cá para nós. O que é deriva continental? Se tu pegares o mapa da América do Sul e o mapa da África, tu pode perceber que essas duas partes elas podem se encaixar. Foi o que um cara chamado Alfred Wegener pensou no final do século XIX, que essas duas peças um dia poderiam ter estado encaixada, no caso. Então ele fez uma análise das rochas existentes na costa leste da América do Sul e analisando as rochas também da costa oeste da África e percebeu que as rochas existiam muitas similaridades entre essas formações rochosas. Então ele pensou, realmente, a África e a América do Sul podem ter estado juntas num período geológico anterior. Só que quando ele falou isso, todo mundo pensou, mas tu tá maluco, maluco total, pirou. Por quê? Porque ele não tinha como comprovar como é que isso tinha acontecido. Então, isso só vai ter comprovação no momento anterior, tá ok? Mas vamos dar uma olhada no que era essa teoria da deriva continental. Vamos olhar na figura, então. Olha aqui comigo, tá ok? A Terra, 200 milhões de anos atrás, ela formava um grande continente chamado Pangeia, um supercontinente. Consequentemente, se tu tem um continente único, tu tem um oceano único. O nome do oceano único é Pantalassa. Nos 135 milhões de anos, tu tem, então, esse Pangeia se dividindo em dois elementos, né? No caso, a Laurásia, que seria o que hoje é a Europa e a Ásia, e o Gondwana, que seria a África e a América do Sul. Depois, nós temos a separação em 65 milhões, a gente já tem, então, praticamente a atual conformação dos continentes, e chegando, então, no que hoje é a conformação dos continentes da Terra. Então, vocês veem que isso era a teoria que o Wegener chegou lá no final do século XIX. Só que todo mundo disse assim, tu tá maluco, porque tu não tem como comprovar isso aí. Só que aí ele pensou, né, tipo, bom, paciência, né, nunca conseguiu comprovar, morreu sem comprovar. Só na década de 60 é que ele acabou conseguindo comprovar essa ideia. E como é que ele comprovou? Através de uma outra teoria, que não foi ele que comprovou, na verdade, né, foram outros geólogos que pegaram e pararam para pensar,
poxa vida, mas o cara lá no final do século XIX tinha razão realmente. Essa teoria que o cara formulou fecha direitinho com uma teoria chamada teoria da tectônica de placas. A crosta terrestre que a gente falou anteriormente, ela não é, no caso, aquilo que se pensava antes, uma coisa única. Na verdade, essa crosta terrestre é dividida, então, em diferentes placas tectônicas, ou seja, diferentes partes. Ela é totalmente, digamos assim, rachada, vamos usar esse termo. E aí o que acontece? Essas placas, elas se movem sobre a Terra através de uma corrente de convecção de calor proveniente do manto terrestre. Então, essa corrente de convecção acaba por mexer essas placas. É a mesma coisa que tu pensasse, então, pega um pão lá, descasca o pão lá, corta lá o pão em fatias, coloca o pão lá sobre uma geleia, bota na panela para esquentar. À medida que a geleia esquentar, o que vai acontecer com essas cascas de pão, com esses pedaços de pão? Eles vão se mexer. É o que acontece com a Terra. O calor proveniente do interior da Terra, né? E lembre que o interior da Terra tem 4.000 graus Celsius. Ele libera, então, esse calor. Esse calor, então, no caso, nós temos um manto líquido e o que acontece? A crosta terrestre acaba se mexendo sobre esse manto que é líquido, tá ok? Então, essa é a teoria da tectônica de placas que acaba permitindo, então, que seja comprovada a teoria da deriva continental, porque explica o mecanismo que, no caso, separe e junta continentes, tá ok? Agora, uma coisa que é importante lembrar nessa ideia de tectônica de placas, são os limites de placa. Sobre os limites de placa é importante a gente ter a seguinte diferenciação. Nós temos os limites divergentes, os limites convergentes e os limites transformantes. O que são os limites divergentes? Bom, os limites divergentes é quando duas placas se encontram, né? Tipo, se encontram, o que acontece? Quando duas placas se encontram, uma acaba sendo consumida pela outra. Vocês estão vendo aí na animação, né? Então, uma placa acaba sendo consumida pela outra. Por quê? No caso, é o choque dessas placas. A placa, no caso, normalmente a oceânica, ela acaba sofrendo o que a gente chama de subducção. Ou seja, esse processo onde a placa acaba sendo consumida, tá ok? Em limites de placa divergente, vejamos aí a animação, nós temos o quê? A placa se dividindo, e aí o que acontece? Quando a placa se separa, o que acaba acendendo? O magma. O magma proveniente da onde? Do manto. Então, é isso que acaba acontecendo. Quando ela se divide, abrem caminhos para quem? Para que o magma proveniente do manto acabe extravasando. E, já em limites divergentes, aí a gente vai ter que dar uma olhada aqui, ó. É o seguinte, ó, as placas não estão nem se chocando e não estão nem se separando. As placas só estão passando uma do lado da outra. Então a gente chama esses limites, que são os limites transformantes, de limites conservativos, porque não há destruição nem construção de placas. Então, resumindo, nós temos os limites convergentes, que são chamados de destrutivos porque a destruição da placa, de uma das placas tectônicas. Nós temos os limites divergentes, onde há construção de placa tectônica. Nós temos os limites transformantes, onde não há nem destruição e nem construção de placa. Agora, é importante a gente, então, entender quais são as outras consequências dos movimentos das placas tectônicas. Para falar sobre as outras consequências, nós temos, então, que lembrar uma coisa sobre vulcanismo e terremotos, principalmente. Porque esses dois movimentos, principalmente, eles estão ligados a questões relativas a esses limites de placa. Então, se tu for observar isso, por exemplo, e isso tem na apostila, no material, o seguinte: os pontos onde há limites de placa são exatamente os pontos onde existem os vulcanismos e são exatamente os pontos onde existem os terremotos de grande amplitude, tá ok? Esses grandes terremotos que atingem valores de 7 graus, 8 graus na escala Richter, que vai até 10 graus, tá ok? Então, isso é importante lembrar, tá ok? Agora, eu queria saber de você aí mesmo. Tipo, por que no Brasil não há vulcões ativos e nem terremotos? Ah, pessoal, assim não vai dar pra passar no vestibular, hein? Uma coisa que tem que entender é o seguinte: o Brasil está no centro de placa. Eu acabei de falar agora mesmo. Tipo, vulcões ativos e terremotos são coisas que estão ligadas ao quê? A
limites de placa. Agora, uma coisa tem que lembrar. Não necessariamente isso significa que no Brasil não possua terremotos. O Brasil possui terremotos, só não possui aqueles grandes terremotos, os terremotos de grande amplitude térmica. O Brasil possui terremotos de pequena amplitude, que está ligado ao quê? A pequenas falhas que existem ao longo da placa, tá ok? Agora, os de grande amplitude e os grandes vulcanismos estão ligados a limites de placa. Como o Brasil está no centro da placa, consequentemente, o Brasil está livre dos vulcões ativos e terremotos. Tem que se lembrar disso, hein, gurizada? Então agora vamos falar sobre tipos de rocha. Primeiramente vamos falar de rochas ígneas, tá ok? As rochas ígneas surgem, no caso, provindas do manto terrestre, ou seja, são rochas oriundas do manto, são rochas que a gente chama oriundas do magma, então também são chamadas de magmáticas. Essas rochas, no caso, elas podem ter dois tipos de formação, ou seja, dois tipos de cozimento. É como se tu pegasse farinha e água e parte dessa farinha tu fritasse e a outra parte tu colocasse no forno. Não vai ficar uma coisa parecida. Nas rochas ígneas a gente tem uma coisa que é parecida com isso. Nós temos as rochas ígneas intrusivas e extrusivas. As rochas intrusivas são rochas que é o magma que esfria no interior da Terra. E as rochas ígneas extrusivas é o magma que resfria na superfície terrestre. Então tu vê aí que é um tipo, digamos assim, vou botar entre aspas, de cozimento diferente, que vai dar um tipo de estrutura geológica diferente. As rochas intrusivas, que são aquelas que resfriam no interior da Terra, elas vão ter uma tendência a formar cristais, tá ok? Esse tipo de rocha a gente poderia citar, então nós temos aí o granito. Esse é um tipo de rocha intrusiva, ígnea intrusiva, ou magmática, a gente poderia chamar. E nós temos, já na extrusiva, o basalto, né? Ou seja, como é que o basalto surgiu? Através de um derramamento de lava e o secamento, então, em superfície. Então, um resfriamento na superfície. Agora, vamos falar de rochas sedimentares. As rochas sedimentares, então, elas são provenientes dos sedimentos, que podem ser tanto de rochas ígneas, como de próprias rochas sedimentares, como também de rochas metamórficas. Todo tipo de rocha pode liberar sedimentos. Esses sedimentos, né, que são areia, né, no caso, argila, que a gente tanto manuseia, esse sedimento, o que acontece? Depois de um determinado tempo de acumulação e uma mudança de temperatura e pressão, eles podem sofrer um processo de litificação. E o que é o processo de litificação? É um processo de formação rochosa, ou seja, eles se tornam rochosos mesmo, ou seja, composições rochosas, matéria dura, tá ok? Então, esse é o tipo de rocha sedimentar. Nós temos aí rochas sedimentares que, no caso, podem ser orgânicas e inorgânicas. Na verdade, a gente tem, então, para chamar uma rocha sedimentar inorgânica, nós temos, por exemplo, o arenito, que é o quê? É a acumulação de areia. Tipo, então, até o nome da rocha dá essa lembrança, o arenito. Agora, lembrando de orgânico, a gente pode lembrar, não é exatamente uma rocha, é o que a gente chamaria de mineral, mas que se dá por essa formação orgânica, ou seja, um antigo organismo vivo que se torna rocha, ou mineral. Eu vou chamar a atenção aí, no caso, ao petróleo, né, e o carvão. O petróleo, que é oriundo de micro-organismos marinhos, e o carvão, que é oriundo de florestas, no caso, que foram soterrados. Rochas metamórficas. As rochas metamórficas, elas são o quê? É uma rocha ígnea magmática, tá ok? Ou uma rocha sedimentar, que sofreu uma mudança de pressão e temperatura, né, um aumento de pressão e temperatura, que fez com que ela modificasse a sua estrutura geológica, se tornando mais resistente do que a sua rocha origem. Então, por exemplo, tem aí o arenito que vira quartzito. Então, o quartzito é o metamorfismo, ou seja, do arenito. Nós temos, então, o granito que vira gneiss, ou seja, gneiss é o metamorfismo do granito. Nós temos outra rocha que a gente poderia chamar, é o mármore. O mármore é a transformação do calcário. Então, o calcário, que é uma rocha sedimentar, metamorfiza e vira o mármore, tá ok? Então, o metamorfismo normalmente ele deixa a rocha mais resistente. Até o calcário, se vocês já viram, né, tipo, que é cal, por exemplo, é uma coisa bem um pozinho. E vocês já viram um mármore, né? Tipo, mármore nessas pias, em túmulos também, que tem mármore, né? É uma coisa bem dura, né? Normalmente, então, o metamorfismo ele torna a rocha mais
resistente. Tá ok? Então, esses são os tipos de rocha. Agora nós temos que lembrar, então, províncias geológicas. Você já ouviu falar em planalto, planície, montanha? Tudo isso você já ouviu falar. Agora, você tem que entender uma coisa, que isso está assentado sobre um determinado tipo de rocha e sobre uma determinada província geológica. Então, o que eu vou te explicar aqui agora é que esses planaltos, essas planícies, essas montanhas, elas estão todas assentadas sobre províncias geológicas definidas. Os dobramentos modernos são o seguinte. Bom, eu falei aquela hora lá do choque das placas, né? Quando tem um choque de uma placa, por exemplo, o que acontece? Uma placa é consumida, mas eu acabei não falando a segunda parte. A placa que é consumida, então foi consumida. Agora, a outra placa, o que acontece com ela? Ela acaba sofrendo um dobramento. Esse dobramento, pessoal, dá origem a montanhas, tá ok? Então, normalmente as áreas de dobramentos modernos são áreas de limites de placa, e são áreas onde a gente possui grandes cadeias montanhosas. Por exemplo, Andes, Himalaia, Alpes. Esses são alguns dos dobramentos modernos que nós temos pelo mundo, tá ok? O Brasil possui dobramentos modernos? Não, não possui dobramentos modernos. Isso a gente vai ver mais em geologia do Brasil, mas é importante lembrar isso agora. Não possui por quê? Porque o Brasil, como eu disse para vocês, né, não está numa área de limite de placa. O que o Brasil possui são os dobramentos antigos. São dobramentos de períodos geológicos anteriores, tipo do período do Pangeia, por exemplo. Então, são dobramentos que existiam naquele período, tá ok? Qual é a diferença exatamente do dobramento moderno para o dobramento antigo? Bom, o dobramento moderno, então, são as áreas mais altas do planeta, tá ok? E, normalmente, o tipo de rocha associado aos dobramentos modernos são as rochas magmáticas ou ígneas extrusivas, ou seja, o basalto. O basalto é que tu encontra nos dobramentos modernos. Agora, já nos dobramentos antigos, tu encontra o quê? Tu encontra o tipo de rocha magmática ou ígnea intrusiva, que é o granito e o riolito, por exemplo. Então, são tipos de rochas diferentes que estão ligados ao quê? Às diferenciações de períodos de formação, tá ok? Os dobramentos antigos eles já estão muito mais, digamos, arrasados. Quando a gente diz arrasados, é no sentido de dizer que perderam altitude. Por quê? Porque, imaginem, eles foram formados há muitos anos atrás. Então, eles já sofreram muitos processos de sedimentação. Tá ok, pessoal? Então, lembra disso. E nós temos também que falar dos escudos cristalinos. Os escudos cristalinos, pessoal, são, na verdade, os primeiros continentes que nós tivemos na Terra. Tá ok? Então, são as primeiras rochas. O tipo de rocha que está associado também são rochas magmáticas intrusivas, ou seja, o granito. Tá ok? E agora vamos falar de bacias sedimentares. As bacias sedimentares são o quê? São, então, esse tipo de local onde se acumulam os sedimentos, tá ok? Então, tu normalmente até tem embaixo de uma bacia sedimentar, tu até pode ter um material proveniente de um escudo cristalino e ali começou a se acumular sedimentos e aí a gente começa a chamar de bacias sedimentares. Agora a gente vai lá para a figura das províncias geológicas, que aí a gente vai ter uma noção melhor disso que eu expliquei. Olha aqui, ó, a ideia de processos de erosão, então. Peguei aqui, por exemplo, os escudos cristalinos. Esses escudos cristalinos, ou dobramentos modernos antigos, eles sofrem processos de erosão. Esses processos de erosão liberam sedimentos que se acumulam nas bacias sedimentares, tá ok? Então, olha aqui, ó, até a ideia de escudo, ó, é a ideia, ó, olha a forma de um escudo. E olha a forma da bacia sedimentar, uma forma de uma bacia mesmo. Nessas províncias geológicas estão assentados, então, os planaltos, planícies, depressões, montanhas e serras, tá ok? Pode ter, então, um planalto sobre uma bacia sedimentar, tu pode ter um planalto sobre um escudo cristalino, tu pode ter uma planície sobre uma bacia sedimentar. Montanha normalmente está associada ao quê? Está associado a dobramentos modernos. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, então normalmente essa ideia de planalto, planície, depressão, montanha e serra, normalmente tem que ter o quê? Tem que ter uma província geológica onde ela vai estar assentada. Esse é o link que vocês têm que fazer. Agora, esse entendimento a gente vai ter que complexificar ele um pouco mais, é o quê? Vai ser na próxima aula, que vai ser específica sobre geomorfologia. Tá ok, pessoal? Então, vamos para as nossas dicas de estudo.
Então, pessoal, a dica de estudo é a seguinte. Leiam o livro Geografia de Lúcia Marina e Tércio, da editora Ática, porque lá tem bastante figuras e aí você vai poder entender um pouco mais sobre essa aula de hoje, que é bom que a gente tenha essa ideia com as figuras, tá ok? Outra dica é tentar conseguir um mapa de províncias geológicas e fazer, de repente, numa viagem que você fizer para qualquer lugar, tentar acompanhar o trajeto utilizando, então, esse mapa de províncias geológicas. Talvez essa seja uma ideia para você mais ou menos entender como é que são os relevos que se formam sobre essas províncias geológicas, tá ok? Pessoal, então o que eu posso dizer é um tchau para vocês, bons estudos e até mais. Falou! O tema da aula de hoje foi o relevo e a geologia terrestre. Nós entendemos hoje como se formam de vários tipos de rocha que nós temos. Conversamos sobre a estrutura da Terra. Você entendeu, por exemplo, que a Terra, quando a gente corta ela ao meio, ela não é necessariamente a mesma coisa. Ela é dividida em diversas partes. Vimos também as províncias geológicas. E você viu que os planaltos, planícies, depressões e montanhas estão assentados sobre unidades que a gente chama de províncias geológicas, que são as bacias sedimentares, os escudos cristalinos, os dobramentos modernos e antigos. Tá?